leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Eita, coisa boa! Você vindo no Café Especial nessa noite maravilhosa de sexta-feira. Para você que já está nos acompanhando, boa noite! Obrigado pela companhia de sempre aqui pela Espia TV, né? Pelo Espia Podcast, Rádio Espia também, para você ficar ligadinho com a gente, acompanhando a nossa programação diária, viu? De segunda a segunda, você nos acompanha aqui, muita música. Tem replay aí, reprise de muitos podcasts que a gente construiu aqui ao longo dessa caminhada. Então, para você que está acompanhando a gente, vai um boa noite especial nessa sexta-feira maravilhosa. Você pode compartilhar o nosso link, tá bom? Tem um link aí, você que está já nos assistindo, compartilhe nosso link no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que mais pessoas possam acompanhar esse nosso episódio, que é um episódio muito rico, né? Um assunto super importante para a nossa comunidade cametaense. Mas desde já quero agradecer também a galera aí da Financeira Dinheiro Fácil, a galera que nos patrocina, que dá esse apoio e suporte maravilhoso. Meu amigo Denilson e Dona Dora, também a galera da Moraes, Casa e Construção, meu amigo Odimar Moraes. Também quero abraçar a galera da Auditec, meu amigo Zeca, também o Del, que nos dão esse suporte, esse apoio maravilhoso. Galera também da Biofarma, né? Dona Doriane, também o seu Alcide. E tem também a rapaziada lá na Matinha nos acompanhando, do Supermercado e Panificadora Braga. Jace Braga, Paulo Braga, toda essa equipe maravilhosa. Também eu quero abraçar meu amigo Cobrão, lá da churrascaria Chão de Brasa, aí na BR-422, para você degustar variados pratos. Isso, variados pratos regionais, coisa nossa daqui. Também eu quero abraçar essa galera que está nos acompanhando lá em Curuçambaba. Nosso povo, daqui a pouquinho, a galera que vai entrando na nossa live, a gente vai identificando de várias cidades que nos acompanham, que mandam o seu alô também aqui. Então a gente tem que agradecer imensamente a esse público que nos dão essa força todo episódio aqui do Espia Podcast. Hoje a nossa mesa aqui está recheada de conteúdo muito importante, como eu falei, né? Hoje, compondo a nossa mesa aqui, tem o Reinaldo, também tem o Ronaldo, o de Clay Guimarães está conosco aqui. Esse bate-papo, gente, é um bate-papo onde a gente vai trabalhar um assunto, né, que, como a gente conversou aqui nos bastidores, muitas pessoas não sabem, né, desses projetos, desses afazeres, desses anjos, que eu digo que são anjos, que são colocados nas vidas das famílias, das pessoas que têm dependência química, com droga, né? Te falando mais um português mais aberto para você, né? E vamos falar desse processo de reabilitação química das pessoas. O de Clay aqui é um testemunho vivo que está do meu lado aqui, também vai bater esse papo com a gente, vai falar um pouco dessa trajetória, uma trajetória aí praticamente contínua, né? Mas que é de sucesso.
Graça ao Reinaldo aqui, que são as pessoas que abraçaram essa causa e estão resgatando, né? E estão trazendo a luz para dentro das famílias que têm pessoas com dependência química aí, tá bom? Reinaldo, boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Espia Podcast. Só aproximar mais o microfone aí. Pode puxar. Não tenha medo, que não dá choque. Não dá choque. Deixa eu ficar bem no rumo da tua boca aí, para que a galera possa te ouvir melhor aí, né? Tá bom? Também tem o Ronaldo aí com a gente. Boa noite. Boa noite. Ronaldo, tu tá meio de lado ali. Tá meio de banda, né? Eu tô de banda. Meio de lado. Boa noite, meu querido. Boa noite. É um prazer recebê-los vocês aqui, tá bom? E quero dar uma boa noite também a um cara que eu conheço já de muitas datas aí, né? De Clay Guimarães. Muito feliz por você estar com a gente aqui para bater esse papo e é um testemunho de vida que você vai estar repassando para as pessoas. Tá bom? Como eu falei, o conteúdo é importantíssimo, tá bom? Que vai ser falado aqui com essa galera. E você, família, né? Você pai, você mãe que está nos assistindo. E se você não tiver esse problema na família, mas você conhece quem tem, tá bom? Temos aqui essa galera que está dando as mãos para esses problemas que a nossa sociedade enfrenta, as famílias enfrentam aí de dependentes químicos, tá bom? E para esse primeiro momento, assim, a gente vai conhecer esse processo de reabilitação química, né? Mas, a princípio, não fugindo muito, eu quero que você se apresente, né? A gente já enxerga, como eu falei para ele aqui, eu já esperava ele passar na avenida lá, né? No Saddam Hussein lá. Né? Poxa, era um momento que todo mundo esperava aí. Então, conte um pouquinho, né? Vocês são 2 irmãos ali, né? Para quem não identifica aí, olha, a feição é a mesma. Ronaldo e Reinaldo. Ronaldo e Reinaldo aí, né? Irmão Salles. Isso, família Salles. Reinaldo, conta um pouco pra gente aí, né, desse tua raiz familiar, para o pessoal possa conhecer. Olha, eu me chamo Reinaldo, né? Mas só que aqui na cidade de Cametá eles conhecem a gente pelo apelido, né? Isso, quando pergunta Reinaldo... ninguém sabe. Então eu tenho 2 apelidos, né? E eles são muito fortes na cidade de Cametá, que é Caba, que eles chamam para mim, que eu sou conhecido, e Saddam Hussein, que já veio da origem lá do Saddam, né? Do Saddam Hussein. E nós estamos aqui para falar sobre essa recuperação, né, camarada? Isso. Que eu costumo dizer que eu sou um eterno interno da Fazenda Embrião, que está fazendo 18 a 19 anos, não tenho bem lembrança, que eu estive lá. E que eu estive lá não, que eu continuo lá até hoje. Inclusive, eu estou de viagem para lá amanhã. Eu vou para Belém fazer umas coisas lá, de lá eu vou lá na Fazenda Embrião. E na terça-feira, se Deus quiser, nós estamos também encaminhando outro rapaz para ficar em internato lá também, né? A gente faz esse trabalho. Isso, para receber o benefício do processo, né? E isso é uma... Por que eu abracei essa causa? Porque eu fui um deles, né? Eu vim lá desse buraco, desse buracão. Então, o que é que acontece? Eu resgatei a minha vida, né? E aí, eu achei que eu deveria ajudar, para compensar, né? É só para a galera entender aqui, né? Nesse bate-papo, essas 3 pessoas aqui, né? Tanto os 2 irmãos aqui, eles já foram dependentes químicos, já viveram esse mundo, né? Então, passaram por esse processo todinho de reabilitação e hoje eles são anjos. Quando eu falo anjos, são pessoas que buscam ajudar o próximo. Eles enxergam aquelas pessoas que eles percebem que têm a necessidade de ajuda, de ser ajudado. Então, eles vão, passam visita na família, tudinho. É o que o Reinaldo vai estar falando pra gente aí, né? Pode continuar, Reinaldo. Só deu uma ênfase aqui pra galera, hein? E esse trabalho ali é muito importante, porque ele não fica só aqui. A gente não... Porque tem pessoas que vão e levam as pessoas e largam lá. Não. Eu vou, eu levo eles lá e eu dou assistência para eles. Fazendo acompanhamento, tudinho. Eu acompanho eles lá e acompanho a família deles. Que a família deles também é
elas são codependentes deles. Eles estão em tratamento lá, nós temos um grupo aqui que é para a família participar, para quando ele retornar, eles saberem receber ele. Certo. Entendeu? Porque também eles são doentes, eles são portadores da doença também. Certo. Eles são codependentes, eles porque quem está no uso da droga, ele praticamente ele não sente... A família acaba adoecendo junto. Vamos dizer o certo. Ela né? adoece junto. Ela sofre, ela passa tudinho. Tanto tratamento psicológico, que é o mais afetado. Essas abordagens que a gente faz com o familiar, que sempre a gente vai acompanhado de outras pessoas estão em recuperação, a gente leva essa mensagem, como é que tu vai? Eu falei, a gente pede para se afastar, porque eles não entendem, né? Para se afastarem que a gente vai falar da gente para eles, aí eles se identificam. Quando um estranho, alguém que não conhece, vai abordar, ele sempre age como se fosse se vergonhisse, que a droga, o alcoolismo, age como se fosse uma questão de se vergonhice. Não é uma doença, né? Só que eles não compreendem, né? Quando a gente chega, né, para abordar alguém, que eu queria falar, a gente fala que sempre, e é verdade, né? Que é alguém que nos mandou lá, que ama muito, que gosta muito daquela pessoa. Porque eles estranham, né? Sim, a gente falar. E eles ficam abertos conosco, porque nós já viemos de lá. E a gente sabe. E as pessoas aí fora, eles acham que a gente nunca bebeu, que a gente nunca usou. Porque nunca viram, né? Já tem muito tempo, eu sou mais velho desde mais de 20 anos, né? Parado, frequentando os grupos de autoajuda aqui em Cametá. E a gente vê assim que não é fácil, né? A gente, pelo que a gente passou, né? A dificuldade que o familiar tem, até de chegar com a gente, né? A gente está aqui quebrando nosso anonimato justamente para que as pessoas saibam que existe, né? Pessoas que... Aqui mesmo em Cametá tem grupos de autoajuda, né? Que é o Narcóticos Anônimos e o AA, né? Estão até com uma dificuldade do narcótico, né? Mas o AA está de portas abertas. E muitas pessoas se recuperam lá. Eu fui uma dessas que me recuperei no grupo, né? Os nossos amigos aqui, meu irmão, precisaram se internar, né? São casos, né? Mas eu vou deixar o Dicley falar, né? Ronaldo, isso aí a questão da família que tu falaste de suma importância, às vezes não é receio. Será que vem ser questão assim, meio vergonha de chegar, abertura, tipo assim, olha, dentro de casa tem alguém da família que é dependente químico, né? Não é receio assim, às vezes, por entregar uma realidade na mão de um cidadão, ou porque eu desconheço ele, tudinho, né? Como tá falando, tu chega contando uma história, tentando abordar ali, mas aquela família não conhece que você já foi um dependente químico também, você já passou por isso, e nesse momento você está abrindo as portas para ajuda, né? Popone, geralmente as pessoas vêm até nós porque estão sofrendo muito, e que ouviram falar da gente. Na verdade, eles sabem que a gente... Alguém fala para eles, olha, ele são citados, né? São indicados, né? A gente vai porque eles não aguentam mais, né? O familiar, no começo, sente vergonha, até esconde, né? Até compra, né, a droga pro filho, né? A gente tem casos, né, que a gente sabe que em Cametá, que compra a droga pro filho porque é desesperador, tranca no quarto e aí chega um momento que eles não aguentam mais. Aí precisa de ajuda. Aí quando descobre que tem essas pessoas, eles vêm até nós e a gente tenta encaminhar. A gente tem um trabalho de levar com o meu irmão lá para Fazenda Embrião e do pastor Marcelo, né? Missão Resgate. A Missão Resgate, que acolhe lá, como o meu irmão fala, 0800, né? Até agradecer eles que são, na verdade, eles são, os anjos mesmo são eles que criaram, né? Por dificuldades também que eles passaram, criaram essas fazendas, né? A gente sabe da história da doutora, foi por causa do filho dela, né? E o pastor Marcelo trabalhou com a doutora, montou essa clínica e também tem um coração muito bom. A gente Na verdade, Ronaldo, não é clínica lá, é um centro terapêutico. Centro terapêutico, sim. Centro terapêutico. Centro terapêutico. Fala clínica porque
Mas é um centro terapêutico, né? Lá ninguém fica preso, né? Ah, Lá porque é muito tudo- assim, existe a clínica, Existe a clínica, né? E tem os centros, centro terapêutico. onde é uma coisa mais aberta, né? Mais à vontade. É isso, quer dizer? Laboterapia, eles plantam, eles cuidam de animais. A clínica, ela é totalmente diferente. Todo mundo chama clínica, né? Mas a clínica é onde eles vão fazer um tratamento com remédio. Remédio. É uma droga sim. combatendo A outra droga, Sim, né? sim. E o cara, ele não está liberto lá, entendeu? Ele está tipo numa prisão lá, né? O nosso não, é um centro terapêutico. É uma fazenda onde tu fica à vontade lá E dentro. isso aí, na visão de vocês, isso facilita ou dificulta um pouquinho Eu a acho recuperação do... facilita porque é uma forma, é assim. Na clínica, a clínica, eu tô falando, da A clínica. clínica, A clínica, a porque gente que eu tô não- falando, é uma droga combatendo uma droga, É, a gente e ali não- tu tá no Na preso. verdade, praticamente. Poponi, a gente não entra nesses méritos de querer dizer que funciona ou não funciona, porque são casos, né? Cada caso é um caso. Por Sim. exemplo, tem pessoas aqui em Cametá que estão empinando pipa aí sem linha na cidade. Essas pessoas precisam desse tratamento com remédio, base de remédio, né? Já estão meio perderam o sentido. da Sentido vida, já, né? Aí Imaginando as precisa coisas, né? dessa interdição, né? A clínica é para... para esse tipo de pessoa. Estou né? nesse estágio já. E então todas são válidas, né? Na verdade, todo mundo quer ajudar, né, de alguma forma. Sim, com E certeza. é necessário também esse tipo de trabalho, né? Aí esse da doutora e do pastor Marcelo já é uma coisa mais aberta, onde tem, por exemplo, lá na doutora Neuci, tu é aberto para outras religiões, né? Lá do pastor Marcelo é evangélico, né? Evangélico mesmo. Evangélico. E lá na doutora Neuci, tu pode ter um dia para o espiritismo, tem um dia para o católico, tem um dia para o evangélico. Então, é aberto para que as pessoas escolham o que eles querem seguir lá dentro, Se né? direcionar, né? Na verdade... Uma liberdade, Na né? verdade, as pessoas chegam sem nenhum tipo de religião. Eles não acreditam nem neles, né? Eu estou falando por mim. sim, A gente sim, não não. acredita nem na gente. O bate-papo aqui tem que ser aberto mesmo, tem que Sim. ser realista, Não né, acredita cara? nem na gente. E aí vai acreditar num Deus que não acredita. Aí eles vão colocando, a gente vai começando a aprender. E algumas pessoas se enquadram, né? Tem, por exemplo, nos grupos de autoajuda, pode falar também um pouco, tem ateu, tem de tudo, agnóstico, todos, sabe? E a gente se reúne, né? Numa grande harmonia. Nós não temos problema com questão religião, né? Entendeu? Certo. E tem um Mas problema... é interessante, a religião ela ajuda muito, no meu ponto de vista. Eu creio que ela ajuda muito. Aqui em Cametá eu vejo que tem um problema muito sério aí, que tem muitas pessoas sofrendo, tá? Com seus entes queridos, com seus Queridos. filhos na casa, que eles têm vergonha. Eles têm vergonha de expor. Eles não querem que a sociedade saiba que É por isso que eu fiz a Sim, pergunta, sim, na questão do tem. receio. Tem um receio assim, será que a mas sociedade só vai que apedrejar? tem um detalhe. Só que só eles, entendeu? Só eles que pensam que ninguém sabe, mas todo mundo na cidade já sabe. Sabe, né? Entendeu? E aí fica um negócio meio complicado. Complicado porque eu acredito assim, quanto mais cedo tu buscar ajuda, eu acho que mais ágil e eficaz a a pessoa gente- se liberta praticamente, Sim, né? Eu acredito a gente assim. não pode Como eu tô citar falando, nome. cada caso é um caso. Sim, sim. Não, com certeza. A gente não pode citar nome, mas tem várias situações aí aqui na cidade de Cametá, que os meninos estão na rua aí, que eu fui abordar eles há 10 anos, há 15 anos atrás. Eu fui expulso de dentro das casas. Depois eles vieram me procurar, aí não tem mais, porque lá como o nosso é centro terapêutico, como eles já estão numa situação dessa, é só clínica para eles. Aí eu não tenho como ajudar. Aí eles pensam que eu não quero ajudar. Mas tu sabe o caminho. Sei o caminho. Caminho. Eu indico eles para... Entendeu como é que é? Certo. Vamos passar aqui pro de Clay. Clay, né? De Clay, conheci de Clay Guimarães, cara. De Clay Guimarães é um guerreiro muito Guerreiro, né? grande. De Clay, boa noite, meu querido, aí mais uma vez. É um prazer receber você aqui. E hoje você vem com esse papel tão importante de mostrar para nossa sociedade que quando a gente tem força de vontade, que as coisas aconteçam da melhor maneira, colocar praticamente Deus, como ele falou. Tem muitos que entram ali e não acreditam em Deus, mas não tem Deus, né, como caminho. Mas quando a gente tem um pensamento
né, positivo e de querer solução para nossa vida, a gente consegue. Primeiramente, eu quero que você apresente para a galera, para quem não conhece de Clay, passa a conhecer agora um pouquinho dele. Bom, primeiramente, boa noite, né, todos aí que estão nos assistindo, né? Boa noite a todos nós também que estamos aqui. Obrigado. Desejo boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou de Clay Guimarães. Sou de Clay, né? Meu nome é de Clay. Natural da cidade de Cametá, né? Completei recentemente também 41 anos aí. Né? O mais velho daqui, eu passei. Por isso que tá esse bolo aí. Pô, Então, aí como o tema é esse, né? Eu me envolvo muito, né? Porque hoje eu sou um dependente químico em recuperação, né? Dependente químico em recuperação. Passei na drogadição ativa, né? Praticamente 24 anos da minha vida, né? Experimentei droga com 15 anos de idade. Né? 15 anos. 15 anos de idade. 15 anos de idade e como é progressiva, né? Como a gente estava conversando logo cedo, sobre a curiosidade, né? Que a gente tem muitas das vezes. Então eu fui tendo curiosidade para experimentar outro tipo de drogas, né? E assim eu fui caminhando, né? Foi se contagiando, na realidade, né? O cara vai se contagiando. Me contagiando, pensando que tá essa é a palavra certa, é isso. É. E assim, né? Minha família é bastante conhecida na cidade, né? Pelo meu pai. Meu pai tinha uma rede de supermercado nos anos 90. Pregou muita gente, né? Isso, até 2000, né? Onádio Guimarães, quem muita gente conhece, né? Mas aí assim, né? Tive ensinamentos, tive princípios, mas eu deixei de obedecer, né? O conselho dos meus pais e acabei me envolvendo, né? Ouviu aquele conselho da rua, né? Que às vezes que a gente dá mais ouvido, né, cara? Isso. Isso é bom. E acabei me envolvendo e cheguei, né? A uns pontos aí meio ruim, né, cara? Crítico, na realidade. Muito crítico, né? Muito crítico. O que eu passei foi muito crítico, mas graças a Deus hoje, né? A gente tá buscando essa nova maneira de viver aí, né? E existe, né, cara, essa nova maneira de viver. Que até uma pergunta que eu quero fazer para ti. Esse caminho para a recuperação é desafiador, né? É um desafio. Mas sabemos que é possível, né? E é necessário. Qual é o ponto mais importante para que isso possa acontecer? Do sucesso de uma recuperação? Olha, no meu modo de pensar, assim, né? E também uma vez eu tive uma entrevista individual com uma psicóloga, né? Que eu não esqueço, né? Não esqueço isso aí que eu aprendi lá, que ela falou para mim, a doutora Luísa, lá da Fazenda Embrião, né? Passei por lá pela fazenda, e ela disse para mim, ela falou de Clay, cara, eu acho que para ti não é difícil, sabe? Tu se livrar, sabe? Tu conhece, tu tem vários conhecimentos, tu já teve várias passagens por comunidade terapêutica, e para ti tu tem várias informações, sabe? E para ti o que está faltando para ti, pelo que eu vejo, é o sincero desejo de parar de usar, entendeu? Então, quando ela me falou isso, né, eu peguei para mim, sabe? Eu peguei para mim, internalizei, né, na minha vida e comecei a botar em prática, né, tudo que eu aprendi em centro de reabilitação. Em cada local que eu aprendi, que eu passei, eu sou muito grato, sabe? Tive passagem primeira passagem minha foi em 2017, por comunidade terapêutica. Que quem me levou foi o Lelê, o irmão do Cleidinho Teles, né? Ele que foi lá em casa, conversou com meu irmão, né, com o Dinei, me falou como era, né? Só que para mim no início eu pensei que sozinho eu conseguia. Eu falei, não, sozinho eu vou conseguir, mas aí parava e voltava de novo, né? Voltava ao uso. Aí eu passei a primeira vez, fui lá no Centro Nova Vida, 2017. Concluí um tempo de tratamento lá que antigamente o tempo de tratamento era 4 meses que tinha que passar, né? No centro de reabilitação. E eu passei esses 4 meses, concluí o meu tempo de tratamento e fiz uma espécie de fuga geográfica, né? Que saí da minha... Não voltei para minha cidade. Só tenta falar mais próximo do microfone aí para a galera. Tá ok. A galera tá... Pode ficar também. Sim, eu tô aqui do teu lado, tu tá falando para mim, mas tem uma câmera bem ali te cortando lá, só para que a galera possa... Mas fique à vontade também. Então...
Pois é, por isso mesmo. Então tem que falar pra cá. Não, tá aqui, eu vou colocar bem assim pra ti aqui, aí pronto, fica à vontade. Pronto. Tá aqui. Tá bom. É, só. Não dá choque, né? Eita ficha. Não fica nervoso. Então eu tive, né, essa passagem lá, até fugiu do raciocínio. Não, pois é, a É questão a fuga aí. geográfica, tá? Da fuga geográfica, Isso que isso. acontece Saí, muito. concluí o tempo de tratamento lá, né? Concluí meu tempo de 4 meses no Centro Nova Vida. E aí eu fui morar para Belém com a minha irmã, né? Morei 1 ano e meio, mais ou menos, para lá. E voltei para Cametá. Quando eu voltei, acabei recaindo novamente, né? Mas na minha cabeça, assim, eu pensei que o local era o problema, entendeu? Eu falei, poxa, eu não dou certo, né? Não estou dando certo de novo. E toda a queda que eu tive, né, era um desgosto para a família, porque quando Sempre tu colocava, tipo assim, a culpa no lugar. No lugar. No conteúdo que Isso. foi repassado pra ti ali que não. Isso, eu pensei assim, né, que para mim era o local, que muitos assim dos meus irmãos também, dos meus familiares diziam para mim não voltar para cá, né? Porque o problema era a cidade. Mas com o tempo, né, eu vim entender que não era o problema, não era o local, sabe? O problema estava em mim. Sim. Entendeu? Como eu te disse, como eu falei, acabei de falar aqui, né? Que quando eu tive essa entrevista no individual, né? Com a doutora Luísa, esse atendimento no individual lá, com a doutora Luísa, que ela é psicóloga lá do centro, e quando ela me falou que quando ela disse para mim, Clay, o dia que a tua vontade de parar de usar for maior do que a vontade de usar, tu vai conseguir. Entendeu? E foi que eu internalizei isso para mim, né? E percebi que o local não era o problema. O problema estava em você, né? Entendeu? Então esse toque dela aí foi crucial para que tudo mudasse, né? Tudo praticamente. mudasse. Se não tivesse toque ali, voltava. Quantas vezes foi esse processo de voltar? 7? Olha, foi 7 passagens que eu tive, né? 7 passagens. Eu não Olha falo, só pra mostrar que não é fácil, né? Não é fácil, é uma caída que luta. chama, né? mesmo. É caída. Aí veio o anjo Sim. e deu aquele toque especial, Bora lá. de consciência praticamente, Isso, né? Isso, é uma luta. Eu não falo isso com saudosismo, né, Sim, cara? sim, não, com Eu certeza. poderia dar certo muito bem na primeira, mas não foi, né? Não foi da primeira. É assim, quando hoje a gente volta, né, Reinaldo? A gente faz essa visita lá, né, no centro. A gente vai lá, né, a gente conversa. Eu converso com pessoas que estão na primeira passagem e a gente dá um incentivo ali, né, para que seja a primeira e a última, né? Porque a gente sabe que voltar não é fácil. Voltar para um centro de reabilitação, ainda mais voltar para aprender tudo de novo, né? Começa do zero. Recomeça do zero. Rever tudo de novo. Todo começo não é fácil, né? É, É mais ou menos isso. a gente tem que falar também, assim, dos parceiros que a gente tem, né, camarada? Porque quando eu comecei essa caminhada aqui, eu ia levar os meninos por minha conta, ou eu almoçava lá, ou eu voltava. Se eu almoçasse, eu não tinha dinheiro para voltar. Então, eu fiquei 5 anos nesse perrengue aí. Hoje em dia, ficou bacana. Um camarada que me ajudou muito, ele nem sonhava em ser prefeito de Cametá, foi o Vitor Cassiano. Sempre ele me deu carro, sempre ele me deu condições para fazer esse trabalho, entendeu? Hoje nós estamos aí na prefeitura. Aí ele ajuda com uma gasolina, com um carro. A gente já tem mais Vocês precisam desse suporte, Sim. né? Praticamente, E- como vocês citaram assim, hoje vocês levam muitos, né, dependente químico para lá, a qual lá a fazenda não é 0800, né? Como você está falando, 0800. 800. a doutora... ela Cada dá- amizade, né? Cada amizade que tem com a E doutora. o esforço que ela vê que tem, né? Mas mais né? aqui. E eu quero parabenizar a doutora. A doutora sempre vem aqui, a gente faz festa para ela aqui, entendeu? E ela dá esse suporte para a gente lá, a doutora. O pastor Marcelo, que é da Missão Resgate. O pastor Marcelo sempre vem aqui também. A gente prepara uma recepção boa para eles aqui em Cametá. Eles dão o maior valor. Retribui fazendo uma grande festa para eles e se sente feliz. aqui. Mês de Tá maio, muito agora, bom. se Deus quiser, a doutora está vindo aqui. Eu vou trazer ela aqui para a gente bater um papo. Sim, é importante. Pastor Marcelo Droga, também. eu costumo dizer que a cocaína, ela destrói império. A maconha e o álcool não deixam tu construir. Quando tu perde o controle do alcoolismo, tu não constrói nada, só destrói, né? Mas há uma solução, né? Sim. Nós temos aqui o testemunho vivo do Dick Clay e também dizer para quem está nos ouvindo que é um dia de cada vez. Se amanhã ou depois vocês verem nós jogados por aí, a gente deu uma vacilada. Porque a distância do copo é um braço só, né? Dizer para vocês que estão nos vendo que
A gente está aqui hoje o que a gente faz pelo outro, a gente está fazendo para a gente. Né? Sim. O que o Dicley está fazendo aqui, de quebrar o anonimato dele, é para ele, para a recuperação dele. Porque isso que tu está fazendo conosco aqui, nos trazendo aqui, não é fácil, porque a gente acaba quebrando nosso anonimato. Agora não, né? A gente já tem uma visão, as pessoas têm uma visão boa da gente. Mas quando a gente está logo no começo, parado de usar a droga, o álcool, né? A gente já deu muito trabalho, as pessoas olham para a gente com discriminação, né? Hoje nós já temos... Quantos anos tem, Sadar? Acho que eu vou fazer 19 anos. 19 anos. Eu já estou com mais de 20, né? Eu falo que Mais é um de 20, dia de né? cada vez. É só um dia. Não, a gente trabalha só por hoje. Só um dia. Um dia de E cada amanhã? vez. Amanhã, se a gente amanhecer vivo, é só por hoje de novo. Porque quando tu Conta tá, aquele momento ali. quando tu né? tá doente, né? Tu toma aquele remédio, tu para, né? É assim o propósito da gente. É um dia de cada vez. Temos 20 anos, tem mais de 20 anos. Mas é um dia de cada vez. Um dia a gente consegue, né? Sim. Se eu falar para ti que eu vou parar um mês de usar, ou de beber, de alguma coisa assim, é meio complicado, né? Mas se um dia eu me esforçando, aí nesse dia a dia, olha, 20 anos já se passaram. Passaram, né, Né? cara? E hoje tá passando tão rápido. E as coisas, assim, né, cara? a gente tem que ter um propósito, né, camarada? Tem que ter um propósito na vida da gente. Eu canso de dizer que tem... Microfone só. A gente recebe telefonema de madrugada, o camarada liga pra gente que ele tá desesperado, que se a gente pode ir lá com ele. Acontece muito isso, né? Acontece muito. Olha só. Eu vou com ele para lá de madrugada, converso com ele até de manhã, tá? Olha só. Ele vai dormir e eu vou pro meu trabalho. Mas isso isso é um negócio que eu tô ajudando mais eu do que ele. Entendeu? Como essa doença ela não tem cura e nem remédio, o nosso remédio é tomado pelo ouvido, a gente tem que fazer isso para a gente se Fazer isso, manter limpo, né? Com certeza. Dando esse ar de consciência pro outro, né? Isso. Tá sempre colocando aquilo na tua cabeça. Olha, a caminho é esse que tu também Eu tá podia gerindo, né? Eu podia hoje trazer 20, 30 pessoas que já passaram, já se recuperaram tão bem, entendeu? Mas basta um, o de Cleitaí, ele vai dar a experiência dele mais um pouco aí, que ele vai falar sobre que eu me entrego mesmo o Verdade. trabalho, entendeu? A gente que ser lutou muito, nós dois Verdade, né, aí, cara? eu falo que nós dois, né? E- Uma luta, né, cara? Uma luta muito grande, Uma mas luta é diária, um maior prazer diária. hoje ver ele aqui, Sim. falando desse... Entre 20, se um, dois se recuperar, para nós é uma felicidade, né? E o que é isso que que o Sadam fala. O trabalho que a gente faz para o outro, eu ganho o que com isso? A gente ganha a nossa sobriedade, né? A gente ganha essa vida nova que a gente está vivendo e dando prazer. Nossa mãe tem 90 anos, né? Olha Eu só. até me emociono de outras vezes que eu dei muito trabalho, né, para meu pai já é falecido. Não, Ronaldo, a gente ganha muito, porque a gente é muitas portas que se abrem pelo conhecimento que a gente tem participando dos grupos, através da doutora Neuci Maranhão, através do pastor Marcelo, já se abriu muitas portas, Isso. entendeu? E a gente... Coisas que estavam fechadas, na realidade, né? Sim. Pra vocês, né? Porque É tem uma- muitas uma- portas que se fecham mesmo, né? Com certeza. O cara aí não faz questão de abrir, tipo assim, olha, Dan Clay, eu conheço o Dan Clay, né? Tá passando aí, não. O cara fecha a porta dele abrir, Clay. né? De Clay, né? Abrir para dar um ar de consciência, como eu falo, não. Às vezes muitas Isso. portas se fecham mesmo. Tu já fecha. pensou como a gente era, né, há 15, a 19 anos atrás? Não tinha credibilidade nenhuma na cidade por causa do álcool. Hoje, eu sou um microempresário, eu tenho a minha empresa, entendeu? Hoje a gente já é respeitado na cidade, Sim, entendeu? é. O povo já vê a gente com outra visão. Outro olhar, né? Pensa Outro até que olhar. nós nunca usamos, nunca bebemos, né? Pensa assim, nunca bebeu, É, né? tem essa limpeza, Você não né, vê, cara? né? É de corpo e alma, tudo. O modo de dialogar, tudo muda. Muda Cidadão. tudo. Não, muda Muda tudo. tudo. A É. gente vai aprendendo. E Isso o aí, sentimento que é mais importante é o se importar com o outro. Né? Porque essa questão da recuperação, eu digo assim, eu observo, né? Porque a gente frequenta os grupos, a gente vê aquele afoito e a pessoa é ranzinza, é meio braba, a gente vê, não está recuperado. Na recuperação é eu me importar com o outro, me doar com o outro. Aí eu digo, tá funcionando, né?
a pessoa começa a se preocupar com o outro. A gente vê muito depoimento, a gente pode falar, quebrar o anonimato de ninguém, pessoas que vendiam droga, usavam e vendiam, né? E hoje tem uma vida mais tranquila, e a gente vê o depoimento verdadeiro da transformação que aconteceu na vida dessas pessoas. Então, a gente fica até emocionado quando está sentado, eles estão falando da experiência deles, né? Poxa, olha, eu falo assim, eu pensei que esse cara não ia conseguir, né? Que a gente pensa, né? Por conta tem esse pensamento, né? Do histórico, né? E aí a gente vê a mudança de comportamento, o se importar com o outro, é essa a minha preocupação. Comigo, com o outro, quando eu começo a ver a pessoa querer se importar com o outro, olha, tá funcionando, né? A gente fica feliz, né? Certo. E a gente tem que ver que é o seguinte, que é como ele estava falando, a gente não acreditava na gente, tá? Hoje a gente já acredita num Deus, que Deus é maravilhoso, entendeu? Que a gente só está aqui hoje por causa dele, entendeu? E a gente deu um rumo na nossa vida. A gente estava sem rumo, né? Um dia eu me acordei de manhã, eu digo, eu não posso viver dessa maneira que eu estou vivendo, entendeu? Não foi ninguém que me levou para centro de recuperação. Eu fui só eu, entendeu? Eu já conheci a dona de lá, ela me deu uma vaga, e como eu estava falando ainda agora, estou lá até hoje, entendeu? Eu passo 15 dias, uma semana lá no centro, entendeu? Agora eu só vou lá rapidinho no domingo, que é a visita lá, porque eu tenho que voltar na segunda com ele. É domingo a visita. A gente vai amanhã, de madrugada a gente vai partir. Essa jornada, né? Vai fazer um trabalho em Belém, de lá eu vou pegar um ônibus e vou para Castanhal. Não para, né? E eu gosto de estar lá. Quero se acostumar com isso, né? Eu disse assim, rapaz, eu sou né, mais conhecido lá em Castanhal do que na minha própria cidade. Entendeu? Eu só quero pedir licença um minuto para você, gente, abraçar uma galera que está nos acompanhando aqui, né? Senhor. Pode Uma falar. galera, o seu Jorge Luiz está assistindo, né? O Jorge Luiz. Também tem a galera lá na cidade de Rui Barbosa, Bahia, está nos acompanhando. A galera em Ananindeua, Abaetetuba, Baião Breves. Também a galera em São Paulo. Tem um povo lá em Estados Unidos, distrito de Colômbia, Washington, também está nos acompanhando, certo? Essa galera aí, e você que está também, o povo da cidade de Cametá em peso aí, a gente quer levar uma boa noite especial para você. Você pode comentar, mandar sua mensagem para a gente, tá bom? Existe um processo para você se cadastrar aqui na Rádio Espia, mas se não quiser se cadastrar, quiser comentar, tem a logozinha do WhatsApp bem no lado lá, é só você clicar nessa logo do WhatsApp e você manda sua mensagem direto aqui para a Web TV Cametaense, que é o nosso WhatsApp aqui, tá bom? Mas você se cadastrando na Rádio Espia, você vai acompanhar direto, você pode comentar, e tem até uma promoção rolando aí, né? Não é isso, meu diretor? Tem uma promoção aí para os ouvintes, para quem nos assiste, cada 5 minutos aí, 5 pontos. O cara vai ganhar Pix, rapaz. Tá, o diretor doidou aí. Tá dando Pix pra galera de R$50 aí durante a semana pra você estar nos acompanhando. E bora dar essa força, porque é coisa nossa. É genuinamente cametaense, é daqui da nossa terra. Ver o bem que nós estamos fazendo, trazendo grupos aqui para tá dando essa palestra praticamente aberta para você que está nos assistindo. Testemunho aqui do Diclei aqui. Bom, e tem uma pergunta aqui, a gente tratou relacionada à questão da família, que a gente fala que a família é fundamental nesse processo. Como é que a família deve agir com o dependente químico? Vocês, né, que já vivenciaram e estão vivendo ainda hoje, porque vocês, como eu estou falando, estão dando as mãos para as pessoas que querem buscar essa cura, praticamente. E eu queria que o Diclei falasse sobre isso aí. Pode ser, Diclei? Né? Pode ser. Sim, porque, como você falou, a sua família é uma família muito conhecida na cidade de Cametá. Teu pai, né, grande empresário, foi aí, muitas pessoas se empregaram. Então, como te falei, eu conheço o Diclei há muito tempo aí também, nessa nossa caminhada, tudinho. Então, esse processo aí, a tua família foi fundamental? Foi muito fundamental, né, no processo que eu estou vivendo hoje, né? Hoje, graças a Deus, né, eu completo aí
1 ano, 6 meses e 20 dias, né? Limpo. Tudo contado, né, Tudo Clay? contado. Sem usar nenhum tipo de substância química, né? Há exatos 567 dias, né? 67 dias. Ei, Clay, Sem usar nenhum tipo de substância. a família, nesse caso aí, ela é muito importante. A minha família foi muito importante Porque nesse processo. se ela não entender, se ela não apoiar, ela mesmo coloca o cara para usar novamente. Novamente, né? O Reinaldo falou uma coisa muito importante aí, né? Que eu estava aqui ouvindo ele falar. Ele disse aí que nem ele mesmo acreditava mais nele, né? Mas a família nunca deixa de acreditar, né? Foi que nem comigo, né? Lá em casa, assim, os meus irmãos chegavam comigo, a minha família nunca desistiu de mim, né? O Dinei foi um cara aí que foi muito batalhador, meu irmão, né? Que era quem me levava pro centro, sabe? E tava comigo. E a minha mãe também, né? A minha mãe foi uma guerreira do meu lado, sabe? Até me emociono, né? Quando eu... Com certeza. A família do nesse- Diclay, a família do Diclay, nesse ela foi assunto muito aí. importante Foi, nesse. A gente sabe que, assim, além desses membros familiares, irmão, tio, tudinho, mas a mãe, A cara, mãe... ela ali, é o que mais sofre é mesmo. o que mais ali. sofre. Então hoje não tem a maior alegria da minha vida, sabe? É acordar e ver o sorriso da minha mãe de volta, sabe? Bom, Ver ela sorrindo, Isso. feliz comigo, né? Ver, assim, o que eu tô vivendo, né? Hoje, né? e de Clay, existe uma fala assim que essa fala tem que ser quebrada. O cara fala assim, ei, isso aí tá no mundo das drogas, é um caminho sem volta isso. Não tem muitos que apontam dele Sim, assim. sim. Que aponta, É realmente desconhecimento, verdade. né? Não é, cara? É conhece. nada. Essa realidade aí, esse pensamento é totalmente um pensamento retardado, isso, Isso. né, cara? Não, isso não Que, podia acontecer, né, camarada? Não tem. Eu tô falando aqui uma coisa certa. Que a sim, pessoa isso fala, é pô, verdade. isso daí não tem cura. Isso. E aqui a gente tá mostrando que tem. É como a gente falou no início, né? Que taxa como se fosse uma civergonhice na cara, né, da pessoa, mas só quem tá ali dentro sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil sair dessa situação, né? A drogadição é uma doença que afasta, né? Se um câncer, uma doença degenerativa, aproxima, todo mundo quer ajudar, né? A dependência química ela afasta, as pessoas se afastam. Não se interessa praticamente, não tem interesse, né? Não se vergonha, mas questão família é condições financeiras, conhecimento, né? Então cada caso é um caso, né? A Isso. família do Diclay foi muito presente na vida dele. Eu conheço os irmãos dele, são meus Muito, amigos muito até hoje. presente mesmo. Foram muito presentes, mas há outras situações que precisa que a gente, às vezes, aborde a pessoa na Interfira, rua, né? porque a família já largou de mão também, não quer saber. E a gente, por passar pelo processo, a gente compreende aquele ser. Tinha um ser, eu não vou mencionar o nome dele, eu sempre falava, aí as pessoas, aí eu falava para ele sentar na porta de casa, ele batia um tambor aí na rua, ficava batendo, e eu sempre levava uma mensagem para ele. Quando foi um dia, o cara falava, para estar perdendo tempo com esse cara, eu acho que tu é meio doido mesmo. Eu falei, eu acho que eu sou mesmo. Aí, um dia ele me pediu ajuda, ele falou pro irmão dele, que foi no telefone, no orelhão, eu lembro, ele ligava lá pro Rio de Janeiro, o irmão dele, pô, ele me fala muito bem de ti, que tu foi um anjo. Eu falei, só se for por causa da minha orelha. E ele não frequenta mais o grupo, mas ele não bebe mais, não usa, né, nenhum tipo de droga, né? Então, funcionou a recuperação para ele. Cada caso é um caso, né? Uns param, entendem como é problemática e tenta trabalhar no outro. Outros mesmo param, né? Como tem muitos aqui em Cametá, que pararam, não usam mais, mas também não fazem nada para contribuir com o próximo. É natural, um processo que cada um pensa de uma forma. E, Popoli, tem uma coisa aí que o pessoal não entende, mas eu não consigo. É que sempre eu faço uns trabalhos lá na praia, e aí os caras têm overdose de droga, ficam jogados, e eu vou catando esses caras, eu não deixo eles no sol, não deixo eles pegando chuva. Complicado, né, cara? Pegar o sol ali, o cara já tá com... Eu dou um jeito eu não quero saber quem ele é, quem ele não é, mas eu... E aí eles falam que eu sou babado
abaixo. Seres humanos, né? Como nós. É que assim, né, ele- cara? Importar, eles né? não É o que eu falo entendem. sempre, se importar com o outro, né? A gente vê. O que foi dado para mim de graça, que Deus me deu de graça, eu tenho que retribuir da mesma forma. Entendeu? Hoje eu já entendo isso. Entendeu como é que é? Só que tem gente que não entende. A gente está aí, né? Porque nós estamos em constante recuperação. Perfeito nós não somos, né? Nós nunca vamos ficar perfeitos. Vocês têm assim em mente, assim, através do conhecimento, se existe uma estatística aí da porcentagem de pessoas dependentes, cametá, assim? Existe um estudo, alguém que se... Não, existe o estudo, eu não tenho em mente, assim, no momento, assim. Mas é muito visível, né, cara? Na cametá a gente tá... mas- Cametá cresceu muito, mostrado, não né, foi? cara? Cresceu Cresceu Mulheres, tanto, né? né? O crescimento Você lembra que- urbano aí, tudinho. E nos bares é mais homem, né? Agora tu vê mais mulheres. mulheres, do que né, homem, cara? E cresceu muito também o número de pessoas, né, envolvidas, né, na droga, né, na Droga. Sim, destrutiva. sim. Para a gente, esse trabalho aí, ele é muito importante. E tem um detalhe aí, o Diclei sabe disso. Quando a gente se propõe a ajudar uma pessoa, tá? Tipo, o Diclei é testemunha disso, essa família fica íntima, a gente fica como se faz parte da família. Entendeu como é que é? Se A gente envolve fica mesmo, muito se envolve. íntimo da família e aí a gente tem que saber conduzir isso aí. Por isso que tem gente que diz que eu sou assim orgulhoso, que eu faço as visitas só. Entendeu? Agora que eu fazia com a minha esposa, o meu irmão faz comigo, o Diclei, mas eu gosto de fazer só, porque eu estou entrando dentro da casa de uma família. Entendeu? Eu sei o que eu vou fazer lá, mas eu não posso falar pelo outro. Sim. Entendeu como é que é? Então, isso é muito importante. Eu Por isso que eu falo do propósito. Tu tem que ter né? propósito. Entendeu? E é um trabalho, falando tipo assim, existe a cadeia alimentar, né? Onde um vai, né, para poder as coisas fluírem. E isso vocês estão fazendo, na realidade, como está falando do Mas trabalho. tu sabe que né? eles falam aí na rua, que tem umas pessoas que não têm o que fazer, eles falam que eu sou pago por isso, que eu recebo a gente não- e que eu gente exploro a família. A gente gasta nosso dinheiro. Né? O Diclei Combustível. sabe, né? Que a mãe dele fica desesperada. Eu digo, olha, hoje eu estou sem o dinheiro para viajar. Não, ela diz, não, eu vou pagar tudo. Entendeu? Mas é a família que... Entendeu? Que faz essa parte daí. E no caso... Alguns que tem condições, como você a falou, família né? do Sim, Diclei sim. tem condições, mas tem família que não tem. Não Mas tem. a gente ia levar tem que fazer coleta, pega. Os nossos familiares são bem unidos, né? Quando parece, né? Por exemplo, o último que nós levamos, né? Eu levei com ele lá no pastor lá, que ele voltou, né? Missão A Resgate. polícia deu um tiro nele, né? Tá por aí, tá preso. Quando ele chega, ele levou um tiro aqui na boca e o outro aqui, né? Ele tá usando aquela bolsa de colostomia, como é o nome É, aqui? é isso aí. Aí a gente levou ele, o pastor acertou tudinho para operar ele, para tirar aquilo dele, né? E ele não conseguiu lá, né? Veio para Cametá, aí prenderam ele, né? Aí ficou muito triste. Aí minha família se uniu, arrumamos roupa para ele. Ele ficou com vergonha porque ele levava, né, uma sacola. Eu falei, não, lá todo mundo é igual a gente. Aí minha irmã arrumou uma roupa, pessoal, todo mundo quer ajudar, sabe? Quando a pessoa quer, né? Aí a gente procura, os parceiros, eles ajudam, né? Hoje eles se preocupam com isso, né? E isso é importante, né? Falar dessas pessoas que querem ajudar, né? Que querem ajudar. A gente coloca uma pessoa, a gente vai ajudar. Se está faltando material higiênico, não, eu dou, entendeu? A gente também, né? Eu levei, nós dois levamos, né? Ele para lá e almoçamos. Passamos o dia com ele. Nós nem fomos direto lá para a fazenda, fomos para a casa do pastor, né? Almoçamos lá com ele. Então é tudo para preparar ele para que realmente quisesse ficar. E por um período ele ficou, mas depois ele, infelizmente, não aguentou, né? E é natural. Falar assim que é fácil sair da droga, do alcoolismo, não é fácil, gente. É muito difícil. Os 3 primeiros meses, né? De que ele pode falar. É muito difícil, mas se a gente persistir, a gente consegue, né? Eu estou aí há mais de 20 anos, né? Parado, pessoas veem, pensam até que eu nunca bebi, nunca usei, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa. À vontade. Eu sempre quis montar um centro de recuperação aqui, um centro terapêutico, né? Uma comunidade terapêutica aqui em Cametá. Daqui da nossa cidade, né? Batalhei muito e eu tenho
Eu tenho uma associação registrada, tá? Uma comunidade terapêutica registrada. Tenho o terreno. Depois eu fui analisar, fui conversar com a doutora, fui conversar com o pastor. Fui analisar, nós não temos condições de montar um centro de recuperação, entendeu? Porque é muita responsabilidade, né? Como eu estava falando contigo ainda agora, tu vai tirar o cara lá da feira, lá do meio do lixo, aí tu tem que dar uma condições para ele, ele tem que dormir numa cama bacana. Ele tem que se sentir que ele está amparado, né? Ele tá amparado. Tá amparado. Tem que ter os profissionais também, né? Então, Psicólogo, a assistente gente social, tem que ter né? uma equipe técnica para cuidar desses pessoal. Então não tem. Aí, como a doutora disse, como é que a gente está montando? A gente está montando uma casa de apoio, certo? A gente vai preparar esse pessoal para ir para o centro, que eles vão receber para mim lá, que fica melhor. E quando eles vierem de lá, a gente tem onde receber eles até arrumar um emprego para eles. Eu já tive muitos parceiros aqui que já deram emprego para esses meninos que estão chegando de lá, entendeu? A gente não vai citar o nome deles aqui. E É importante também, né? Muitos ficam para lá, né? Muitos ficam para lá, constitui família. Família, né? Família para lá, né? E a gente fica feliz lá em porque Castanhal. o camarada tem isso, que né? entender que família é assim. Eles não querem saber mais do filho deles que está lá na feira, tá? Eles largaram de mão. Mas na hora que tu tira de lá, que tu põe no centro, que tu vai tratar dele, se acontecer alguma coisa com ele lá dentro, a família dele entra para te processar. Você tem que ter cuidado. Tu já entendeu? perigo aí, né? É isso aí que não é que me meta medo. É que eu estou esperando um chamado. A hora que eu tiver um chamado, que eu puder montar meu centro, entendeu? Eu vou fazer. Mas por enquanto eu ainda não tenho esse chamado. Entendeu? Para fazer Tem isso. medo, né? De quê? A gente né? começa do zero e depois, né? Eu até Mas tinha é uma responsabilidade tinha muito grande, anotado algumas etapas aqui para a gente debater, mas a primeira etapa já foi concretizada, a questão do reconhecimento, da autoajuda, tudinho que o Diclei falou, mas existe um processo também da limpeza do corpo, né? A eliminação daquelas substâncias, tudinho. É o primeiro momento logo que praticamente eles A primeira é essa limpeza aí. né, para poder fazer uma construção, Desintoxicação. desintoxicação, isso mesmo. Primeiro, a quebra de orgulho é admitir que você tem problema. Não é porque a gente é orgulhoso, a gente não quer, né? Que a gente Quer fala dizer que tu na- é dependente químico, que tu é um alcoólatra, o cara não aceita, né? Aí quando tu reconhece isso, é o primeiro passo para tua recuperação. Quando tu admite que tu é esse dependente químico, que tu é esse alcoólatra, né? E aí é uma caminhada, né? Uma caminhada que nunca vai parar, né? Não é que nem umas outras doenças que a gente pode tomar um remédio e ficar curado, né? Essa não tem cura, mas tem como parar, né? Foi como eu disse, né? Assim, no início também, né? Que antes de ter passado pela minha primeira internação clínica, né? Passado por clínica de reabilitação, eu pensei que sozinho eu conseguia. Tentei, porque cada caso é um caso. Cada pessoa reage de um jeito, o organismo, né? O meu já era uma compulsão forte, cara. Era violenta, eu já não conseguia. Eu comecei, me lembro que eu comecei a minha drogadição ativa, eu só usava a química quando eu bebia. E de um tempo passando, o tempo foi passando, eu já comecei a perceber que eu já usava sem beber, entendeu? Não era obrigado aquele início ali da bebida, né? Isso. E no decorrer da minha caminhada, assim, por clínica de reabilitação, conversando com terapeutas, conversando com psicólogos, com pessoas que entendem melhor, né? Eu, curioso, perguntava o porquê isso acontecia comigo. E eu vim entender e me explicaram um terapeuta, né? O seu Eugênio, lá da Fazenda Embrião, né? Inclusive, quero mandar um abraço, o seu Luiz deve estar assistindo, né? Um abraço pro seu Luiz. A galera que está assistindo. Um abraço pro seu Luiz, lá da Fazenda Embrião. Queria mandar um abraço também pro pastor Marcelo, do Missão Resgate, né? Que também eu passei um bom tempo lá com eles, né? E, como eu disse, em todos eu aprendi muitas coisas, né? E eu vim entender que a minha dependência ela era cruzada, entendeu? Eu tinha uma dependência cruzada, porque eu ingeria o álcool e o meu organismo já pedia química, entendeu? Poderia até não pedir no início. Eu me recordo que eu passei 3 meses só bebendo.
só na bebida. A bebida. Só na bebida. Mas depois o meu organismo começou a pedir já a química. Entendeu? E eu vim entender que eu não podia beber. Eu tinha uma dependência cruzada. Entendeu? Que cada caso é um caso, como eu disse. Né? No meu caso, já era isso. Eu já tinha dependência cruzada. Entendeu? Que eu bebia e o meu organismo logo pedia química, ia direto. Invocado. Isso aí. Tem duas pessoas aí, que eu gosto de citar o nome, né? Que eu não tenho nada contra os profissionais. Eles estudaram para isso, né? Mas o pastor Marcelo e o seu Luiz, O pastor eles são, Marcelo. como o linguajar dos malucos, eles são um monstro. São monstros. São um monstro na recuperação, monstros. porque eles entenderam. O pastor Marcelo, ele fala, o dia que tu abrir teu centro, não deixa teu centro parecer que é um centro de recuperação. Então, lá no pastor Marcelo, os caras são todos livres, assim, ele deixa todo mundo à vontade. À vontade. Eu passei por lá. Entendeu? Como é que todo mundo fica à vontade. Fazendo embrião do mesmo Sim, jeito. com certeza. Entendeu? A última passagem que eu tive foi na Fazenda Embrião, sabe, Popone? Antes da Fazenda Embrião, eu passei pelo Missão Resgate. Eu passei 11 meses no Missão Resgate. 11 meses ali com o pastor Marcelo, me acolheram super bem, me receberam super bem. Porque no início, né, quando eu passei pela minha primeira internação clínica, e de tanto assistir pessoas falando que maltratavam, né, em centro de recuperação e tal, né? O cara vai colocando aquilo Eu coloquei mente, na minha né? cabeça, na minha mente, eu falei, poxa, eu não vou pra lá, né? Porque deve ser desse jeito, mas que nada, né? A gente vê... Totalmente diferente, Totalmente diferente. Eles acolhem a gente super bem, recebem a gente super bem, entendeu? Tratam a gente super bem, então, né, a gente que vai fazer a nossa caminhada lá dentro, né? Pra gente... E funciona, né, botar camarada? em prática Que, aqui como eu fora. estava te falando agora, né? Eu tenho vários cametaenses lá que ficaram em Castanhal, Vão pra lá, né? que tem família lá. Tem família. Entendeu? Essa última vez que eu estive em Castanhal, eu fui dormir lá na casa de um rapaz que ele veio do Areião. Se lembra, né? Sim. Ele casou lá, tem a filhinha dele, tá? É a doutora Catilene, que é a esposa dele, ela é assistente social lá Leandro. da Missão Resgate. Daqui Agora, de Cametá. bonito, tu chegar lá, o rapaz na casinha dele, com o carrinho dele, entendeu como Olha é que é? só. Futuramente ele já, praticamente quase o pastor lá da igreja, tá? Entendeu como é que é? Não demora muito, ele já é um pastor. E um camarada que aproveitou a oportunidade que foi dada para ele. Eu tenho muito orgulho disso, tá? Alegria, orgulho é meio negativo, né? Isso, né? Um orgulho assim, a gente fica alegre de ver que ele O processo aproveitou. foi bom, né, cara? Foi eficaz ali. Nessa ida do cidadão que vocês buscam, né, que quer ajuda, vocês levam para lá, tem como tu diz, é um lugar aberto, onde deixa à vontade, não tem nada trancafiado, tudinho. Na hora que a pessoa quiser Quiser sair, sai. mas existe um período assim que vocês orientam a família, se a família quiser visitar ou não, como é? É dia Lá na, domingo. lá na Fazenda Embrião é uma vez por mês. Domingo. Na Missão Resgate, todo final de semana tu pode Visitar. ir Visitar. visitar. Entendeu? Como é daqui de Cametá, fica muito ruim para fazer uma visita lá. Entendeu? Mas eu sempre a gente vai no carro do meio. Todas ficam em Castanhal, é? Todo fica em Fica em Castanhal. Castanhal, as duas. né? O Missão Resgate, ele são 2 etapas, o tratamento lá, né? No Missão Resgate tem a primeira etapa, que é a casa, o albergue que eles dizem, né? Que é o albergue... Que é Dentro da cidade. Dentro da cidade, que é uma espécie de triagem, entendeu? Tu vai passar lá, tu passa por uma espécie de observação. Se tu tiver bacana já para passar para a segunda fase, que já é a calúcia, tu já passa, entendeu? É um Ele sítio. já é um sítio. Retiro. A pessoa já se retira para o sítio, que é a calúcia. E lá ela vai passar por outro processo, né, do tratamento. E depois de um tempo lá na calúcia, o que acontece? A pessoa volta de novo para o albergue, que já é o final do tratamento. Ou então o pastor ele dá a oportunidade para a pessoa continuar no projeto, né? Se a pessoa quiser também, é individual de cada um. Se quiser vir embora, sai. Se quiser continuar no projeto, continua. Entendeu? E tem muitos no Missão Resgate, né? Que hoje, como o Reinaldo falou, estão casados, já tem famílias, entendeu?
já na verdade já estão vivendo a sua vida normal, né? Normal, sem né? drogas. E sabe? de Clay, esse rapaz que eu estou falando aí, ele passou 3 anos lá no Missão Resgate. 3 anos. Entendeu? Trabalhando com carpintaria, tudo. E depois o pastor arrumou um emprego para ele e ficou lá. Hoje ele já pôde sair de lá, já tinha a família dele constituída. Entendeu? É assim que funciona. O legal é de dizer assim para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Sim. Que há uma saída, existe uma saída, né? Que não percam a esperança. Às vezes a gente se pega, a gente escuta muitos depoimentos. A pessoa estava na... Contava para nós, e até faleceu ele, que ele não aguentava mais, ele foi para dentro de uma... daquela época, a Sentina que falava, né? Que, Ah, sim, sim. aí ele sentou e fez uma oração, né? Aí um desses anjos que tu fala, no outro dia apareceu e fez um convite para ele. Ele falou que Deus ouviu ele, né? Ele fez um pedido, né? E esse negão, que a gente chama negão para ele, foi lá e levou a mensagem para ele e ele se recuperou, né? Morreu um tempo desse por outras causas, né? Então, que a gente não perca a esperança, né? O familiar precisa de muito apoio da família, né? Que não é fácil, às vezes você já detonou tudo, rouba, né? A gente rouba os nossos próprios familiares. E aí eles não estão aguentando mais, né? Nunca é suficiente, né? Sempre quer mais, né? Sempre quer mais. Olha, eu me recordo uma vez a mamãe, cara, lá em casa, uma situação comigo, né? Que aconteceu na drogadição quando eu estava na ativa, né? A minha mãe chegou comigo, cara, eu nunca esqueço essa cena, cara. Eu tava ali, né? Tava ali, assim, desacreditado, né? De mim mesmo, naquele momento da ativa muito ruim que eu tava, né? A mamãe chegou comigo, ela falou assim pra mim, ela falou, meu filho, ela me viu naquela situação, né, que eu tava. Meio deprê ali, né? O cara fica meio... Eu tava... Claro, que momento... Isso, ela falou, meu filho, quem me dera, ela falou, se eu pudesse passar pro teu corpo e tá vivendo o que tu tá vivendo, esse sofrimento que tu tá passando, sabe? Eu não esqueço desse dia, né? Porque, assim, né, como o Reinaldo disse, né, que a família se torna codependente, né, sofre junto com a gente, né? Quer que a gente saia, mas não sabe o que fazer, né? Quando acaba a gente tem esse poder, né, de mudar esse quadro. E nós que Popone, temos. as pessoas que estão do lado de fora, eles julgam certas situações porque eles não sabem, não procuram aprender, não procuram saber. Tem a parte bonita, que tem muitos rapazes que voltaram para Cametá, estão com família, mas eu já fui em vários velórios que os rapazes se mataram. Entendeu? A fragilidade Porque chegou ele- a um ponto desse, né? Do cara tirar a vida, né? Ele usa Suicídio. droga e quando passa o efeito, ele entra numa profunda depressão. Depressão, né? Aí ele tira a vida dele. Esse meu irmão, quando ele fala, não esqueço lá do depoimento que ele dá, né? Que a gente chama de partilhar, né? Ele fala que existe várias formas de parar de usar, de parar de beber, né? Tu pode parar num grupo de autoajuda, numa clínica de reabilitação, de recuperação, e tu pode parar no muro de uma casa, né? Na Num ponta de uma acidente, faca. num tiro, No entendeu? tiro, Ele entendeu? pega pesado, ele fala, mas é uma realidade, Mas é né? realidade, É uma verdade. realidade, né? Para quem não entende, por exemplo, no NA tem uma reunião fechada que outro de fora não pode entrar. Porque se ele entrar lá, ele vai ficar doido. Entendeu? Pesado, os É depoimentos são muito pesados, pesado. né? Entendeu como é que é? E isso existe em Cametá, tá? Os dois grupos de AA e do NA, né? Que a gente tem umas dificuldades com o NA aqui em Cametá, mas a gente... esses grupos, a gente pode, né? Tem um anonimato, né? Nós estamos aqui falando, mas muitas pessoas que estão em recuperação, ninguém sabe, né? Então, esses grupos de autoajuda que tem aqui em Cametá, tem um anonimato, ninguém fala que você foi lá, né? Então, existe esse anonimato, né? Que é o alicerce espiritual das Irmandades, tanto do NA como do AA, né? Tudo que fala no grupo fica ali. Fica entendeu? lá, Ali, ninguém, né, cara? No grupo. ninguém traz para Muito- fora, né? Olha, o que é bonito Com disso, certeza, sim. bonito desse nosso trabalho, que a gente fala assim, que é o nosso pagamento, que é Deus que... O nosso pagamento é Deus, né? O que Isso. ele propôs para a gente, essa mudança,
Eu tenho um amigo aí que era dependente químico, né? Eu não posso usar o nome dele. Ele está chegando aí segunda-feira, sempre ele vem em julgamento aqui em Cametá, ele sai em casa, entendeu? Ele é advogado. E um camarada bom Deu uma advogado. reviravolta na vida, né? Entendeu? Ele é professor, ele é advogado e ele vai fazer um júri aí, terça-feira o júri dele. Mas a equipe dele terminou um julgamento hoje, aí foi ontem e hoje. Ontem hoje. Uma nova história na vida dele. Entendeu? Se formou, hoje é um grande advogado que viaja o Brasil inteiro. né? Muitas pessoas, a gente chega em lugar aí que o cara fala, esse cara te conhece, eu não quero dizer para ele que o cara já veio de lá também, né? Veio de lá. com A certeza, gente né, chega cara? na casa, lá na cidade que a gente não vai falar, e a casa de vocês, fico lá. A gente fica, não tem ninguém, só nós lá, tudo dentro da casa. Eles entregam a chave da casa. Toma aqui, ó, fica na minha casa e faz questão, né? Aí fica a ciumeira de um com o outro, e tu tem que ir pra cá, a gente tem que dormir aqui, tomar café ali, almoçar com o outro, para não criar aquela... Mas é bom assim, essa questão, mas é esse lado que eu falo, né? É essa questão de ajudar o próximo, né? Que esse sentimento de se importar com o outro. Tudo que a gente faz, né? Que às vezes as pessoas só vê o lado material, não é? Às vezes a pessoa vê que tu tá agindo, tu tá ajudando outro. Esse lado- Esse daí tá querendo alguma coisa. querendo alguma coisa. Isso aí isso aqui é política, sempre que ela leva por esse lado aí, pro né? outro lado, na verdade. Eu falei ainda agora no nome do Vitor, né? Que eu nem chamo de prefeito para ele, eu chamo Vitor, né? Por causa da nossa amizade que vem de muitos anos. Eu falei porque ele era um cara que nem sonhava em ser prefeito, ele sempre me ajudou. Ajudou, né? O pai dele lá. O pai dele, entendeu? A família Cassiano lá, né? Nós não estamos trabalhando em política aqui, nós estamos falando uma realidade, casos, né, cara? O caso Aí de- quando o cara fala que a gente está querendo alguma coisa, ele não sabe que nós estamos querendo sim alguma coisa. Nossa que nós, com a sobriedade. nossa sobriedade, e quem é que dá esse pagamento? É Deus, porque hoje a gente está do jeito que a gente está conversando aqui hoje, porque Deus que deu essa oportunidade para nós. Que do jeito que a gente vivia, entendeu? Eu digo que, eu chamo de meu patrão para ele, o Antônio Neto, né? Eu digo, camarada, eu já aprontei tanto com aquele velho que não era nem para me passar na porta da casa dele. Mas ele é um cara muito bom que ele me perdoou. E ele gosta de mim. Você aqui sabe, né? A gente senta com ele na rede balançando e fica conversando com ele. Entendeu? É um homem bom. Um cara que entende do coração de cada um aí, né, cara? Porque isso entendeu como não é que quer é? dizer que é daqui, da boca pra fora, né? Não, é algo que vocês estão fazendo que vem do coração mesmo, né? Porque homem o que coração não- de vocês já foi machucado. Sim, Já muito, passou né? por tudo isso. Então, Já você olhar machucamos para outro, você pessoas, está enxergando aquele momento que você já viveu, passaram. Já passou. É que É. o que eu sempre digo, um homem que não teve formação nenhuma Não tem. e é um camarada super inteligente. Entendeu? Um que dá conselho, sabe muita coisa aquele homem. Entendeu? E aquele homem, sim, eu Eu já digo tive oportunidade assim, de a gente conversar todo dia, a gente percebe mesmo. O pessoal fala, olha, se você der para o Antônio Neto para ele fazer uma alicerce, construção, ele consegue fazer, construir, ele né? Fazer os cálculos tudinho, ele Sabe faz e tudo. constrói um prédio. É tão bom nessa fala nossa aí, a questão da autoajuda também, que vocês citaram, as pessoas que passaram lá por ali, esse processo, que hoje criaram família. Até uma frase que eu grifei aqui, é possível traçar um caminho claro para a saúde, bem-estar e uma vida livre da dependência, né? Como vocês são exemplo, tá aqui o mais recém exemplo também, Sim, né? Que está nesse Nosso amigo processo ainda. tá nesse processo. Né? É um processo, como vocês falou, a gente não para, ele é contínuo ali. Isso. Mas Você não tem está cura, livre né? daquela dependência, Sim. né? Você está livre, aqui diz que não tem cura, né? E sim um tratamento. É um tratamento. Todo o tempo, como você está falando, nós estamos vivendo hoje. É diário. Cuidando E de ainda tem hoje. Só hoje, né? ainda Amanhã, tem um detalhe. sabe, né? O último rapaz que eu levei, que ele já saiu, ele está bem, está trabalhando, ele tá trabalhando lá em Ananindeua. O que foi que aconteceu com ele? E, rapaz, quase dá um problema, eu tive que contornar com a família dele vindo aqui em casa, foi que ele estava usando há muito tempo
tu até sabe quem é ele, é músico, eu não posso falar o nome dele. E ele, quando chegou lá no centro, tá? Ele tinha muitos problemas que ele não sentia, que ele estava anestesiado da droga. A droga anestesiou os organismos dele todinho. Quando ele chegou lá no centro, ele teve um maior problema. Apareceu, foi tudo nele. Entendeu? Eu acho que ele até passou por uma cirurgia. Tá? E ele só passou 2 meses lá dentro, porque não tive como ele ficar lá, de tanta coisa que apareceu. Problemas que tinham que ser tratados já Sim, com outros profissionais, isso. né? A droga, ela vai... Ela tem... Mas Vai, né, graças cara? a Deus... Vai destruindo, né? vai Esse cara não... destruindo, vai. É, mano. Esse rapaz, ele está bem, ele está trabalhando. Ontem ele estava falando comigo, que ele estava me pedindo um conselho, né? Ele está morando com a irmã dele, mas que ele queria mudar para uma kitnet. Ele queria saber o que eu achava. Eu digo, cara, tu não está preparado para Permanece ali, né? Permanece lá na casa da tua irmã. Por enquanto, tu não está preparado para morar só tu. Entendeu? Uma solidão é uma solidão. Entendeu? Verdade. Aí tu tá numa solidão ali. Qual é o único meio que tu tem pra te tirar essa solidão? Se não tiver parceira. Outra coisa, parceiro. Tu vai ter que... Nós já perdemos pessoas né, cara, que... vai querer se cair ali. E Poponi é todo dia. É gente em casa, é gente ligando, entendeu? Eu ajudo gente que eu não sei nem quem é. Ligo já ligaram de Altamira, de Santarém, de Marabá, entendeu? Eu vou, sabe onde eu vou esperar esses camaradas? Lá em Marituba, né? Naquela parada do ônibus, que eles estão vindo, eu não sei nem quem é. Eu digo, olha, eu estou lá, vocês me digam como é que vocês estão de roupa. Só que quando eles descem do ônibus, eu já conheço, o adicto eu já conheço. Você já tem esse contato assim, né? Entendeu? Visual, né? Cara? Eu vou conhecer o cara lá, mas eu converso com a família no telefone. Hoje em dia ficou melhor, né? A gente já se conecta pelo telefone, pelo zap, entendeu? Beleza. Eu vou fazer aqui um agradecimento aos nossos parceiros novamente, né? E a gente vai fazendo a fase final aqui. Sim. Tá bom? Quero agradecer a Financeira Dinheiro Fácil, meu amigo Denilson, Dona Dora, também a Moraes, Casa e Construção, a galera da Auditec, Escritório de Contabilidade, meu amigo Zeco, Del também, galera do Supermercado e Panificadora Braga, também a galera da Ótica Vulcão, meu amigo Miller da Ótica Vulcão, tá com a gente também a galera da Pizza Prime, que são nossos parceiros, rapaziada também da Biofarma, a farmácia Biofarma, e rapaziada da churrascaria Chão de Brasa, meu grande amigo e parceiro Cobrão. E a todos vocês que estão nos assistindo, com esse conteúdo riquíssimo, com esse bate-papo, tá bom? De muitas coisas boas, que eu tenho certeza que tudo que foi falado, foi citado aqui, né? Tem família que está sendo tocada nesse momento, que estavam perdidas, mas aqui nós temos uma solução, tá bom? Ou se você conhece alguém que sofre com esse problema de dependência química aí, tá aqui esses 2 irmãos, né? Até mesmo de Clay aqui, né? Na fala dele, ele já faz essa questão dessas visitas também, né? De acompanhamento aí. Eu tenho certeza que uma palavra também, né? Um conselho e dando um testemunho desse que você deu aqui, né? Vai abrir aí a mente de muitas famílias, até mesmo de um dependente químico que possa estar nos assistindo. Passando por essa dificuldade. Esse problema aí. O de Clay, tem vezes que eu não posso ir, o de Clay tem outras pessoas que vai, ele já foi no meu lugar. Isso é muito Inclusive, importante. agora tu passou quantos dias lá dentro? Que eu não pude ir. Foi agora, a gente combinou, não foi? Foi. Que a gente ia pra lá, que eu fui lá pro Missão Resgate, né? Eu passei esse período do carnaval, né? O período do carnaval todo eu passei lá no Missão Resgate, né? Até acabar o carnaval, depois eu voltei, não, pra fugir e tal, não, mas porque também eu queria ir lá, né, com os meninos, pra visitar, pra fazer uma visita lá pra eles, né. Passei esse período do carnaval foi todo. Foi nos representar lá que eu não pude ir, mesmo, né? por exemplo, no momento desse assim, você imagina assim, um grupo, uma palestra ali, nesse momento de carnaval, muitos estão ali, naquele momento prazeroso, farra, né, sexo, droga, tudinho. Influência, e nós né? estamos aqui. Estamos longe desse mundo, né? E um dando a força para o outro, porque eu acredito que é isso, uma caminhada aí. O carnaval, eu não fui uma noite lá na praça. A gente estava fazendo um trabalho pro carnaval, mas não ia lá. Trabalhando tudinho, né? Entregava tudo e vinha embora. Entendeu? Até
É um clima pesado, né? Edclei, esse momento agora, meu irmão, né, eu sou grato pela visita de vocês aqui, por aceitar o nosso convite, como o Coisa falou. Não é fácil, muitas vezes o cara querer expor um pouquinho da realidade, não. Não é questão que seja fácil também. Isso daqui tu pode ter certeza que é um remédio que está saindo daqui através de imagem, através da fala, como eu falei, para famílias aí que estão perdidas, né? Mas que hoje ouviram algo de vocês aqui. Eu queria que tu aproveitasse esse momento, né, que está finalizando o nosso programa, deixasse mensagem para uma família que está nos assistindo, qual o processo que ela pode seguir, a busca, né, de ajuda aí. O que você passou, né? Como nós conversamos aqui, não tem cura, mas o tratamento está aqui. Né? É a autoconsciência de querer ajuda. Tem que querer. Como ela fala, que eu acho que é uma fala que tu nunca vai esquecer lá. Tem que querer. Doutora, isso eu nunca né, esqueci. Não vai esquecer, é algo que tu vai levar. Querer sair, né? Querer sair. Queria que você expôsse um pouquinho. Desejo sincero, né? É. Sim, né? O que eu tenho para dizer, né? Que porque só quem tem um dependente químico dentro de uma casa sabe quanto é difícil, né? Quanto é difícil conviver, né? Quanto é difícil viver próximo, né? O que eu tenho para dizer, né, é que nunca desista, né? Que a família nunca venha desistir, né, de acreditar, porque assim como aconteceu comigo, a minha família nunca deixou de acreditar em mim. O que estava faltando era eu mais voltar a acreditar em mim, né? A voltar a querer viver novamente a minha vida, que eu não estava vivendo, né? Então, o que eu deixo é essa palavra, né? Que nunca desista, né? Dos seus familiares, de quem está passando por essa situação ruim, que é a drogadição da ativa, né? Na ativa, e que nunca venha desistir, né? Que sempre venha acreditar que busque, né, ajuda, porque tem as pessoas aí, né, cara, que estão na frente para estender as mãos, tudinho. Com certeza, tem pessoas aqui, né, como o Reinaldo. Olha, Reinaldo, a gente está fazendo, como eu falei para ele, Reinaldo, eu fui ajudado, né, cara? Tu me ofereceste ajuda e hoje a gente tá aí, né? Tamo junto aí abraçando essa causa. Quando for preciso levar alguém para lá, eu tô aqui disposto a levar, né? A levar as pessoas para lá, né? A gente... É bom que tem, não dá para um ir, outro vai. Não pode deixar de não ir. Tem. Né? Porque às vezes é aquele momento ali que tu tem que aproveitar. Tem uma situação que acontece que as pessoas precisam saber, é que tem pessoas que estão no uso da droga, estão com a família todinha, tá? Eles vão se tratar. Quando eles voltam, como a esposa dele não fez o tratamento também, eles acabam se deixando. Já minha esposa é uma guerreira, porque... A batalha junto ali. Batalha junto comigo. Entendeu? Segurou na mão mesmo, bora. Segurou na mão e ela é uma guerreira. Eu digo, ela é uma guerreira. Entendeu? Porque hoje em dia a mulher para suportar o homem, ou o homem suportar a mulher que tá... Larga o cara na mesma hora, né, vai embora. Não aguenta isso não, vai embora. Não, agora ele não... Até mesmo porque, como tá falando, existe um preconceito muito grande ali. Sim. De qual questão? Por exemplo, o Dan Clay tem a namorada, tudinho. Aí aquela família da namorada, desde chamar para dar força, para tentar que ele saia desse mundo, não, é minha filha. Sai desse cara. Isso não tem jeito. Não tem futuro. Não tem jeito. Larga isso aí, procura outro. Sabe? Então existe esse preconceito também, quando eu tô falando que as pessoas que fecham as portas. Com certeza. Estão vendo acontecer as coisas, mas acabam fechando as portas. Não acolhe, não, bora juntar força. Vamos chamar a família Guimarães, bora aqui juntar força junto com a nossa, bora lutar por ele. É uma vida, é um jovem que está aí, né, se destruindo, tudinho. Mas tá aí o resultado. Tem uma frase muito bonita que um dia desse eu vi no Facebook, né? Que ela dizia assim: não existe batalhas impossíveis, né? Para quem está disposto a nunca desistir. Nunca desistir, né? Enfrentar a batalha, né? Encarar, né, cara, a situação. Então, é isso aí, né? Tu tem que ter muita disposição, né? Porque tu pega um cara, aí tu leva a primeira vez, aí tu leva a segunda vez. O de Clay 7 vezes. 7 passagens. Mas nunca desististe? Não, eles falam uma hora a coisa chega. Uma hora chega a hora, né? Mas olha, chegou. Mas olha aí. Chegou uma hora também, né? Que a gente. Tem uma hora que a família cansa, cara. Tem uma hora que a minha família, assim, ela cansou de estar me levando. Eu tive que seguir com minhas próprias pernas.
procurava o Reinaldo, procurei ele. Reinaldo, me leva, ele não cara. desistiu, né? Me leva. Não, ele não desistiu, ele ia comigo. Uma né? vez eu falei Mas pro irmão é dele, que não dou mais desiste. conta, não dou mais conta. Na verdade, Às vezes o cara já vai estar na graça, né? Leva um a pouquinho família da... não desiste, na verdade eles cansam, né, de estar levando. Olha, meu irmão me cansou, né, cansou de estar me levando para lá. Ele falou, não, cara, tem uma hora que tu tem que, né, E com as próprias tem que ir com pernas. as próprias é o pernas. querer, E às vezes né, põe cara? esse choque de dizer assim, não, parou, acabou. É o- Tu não é o toque, né? Tu não tem jeito. É. Aí ele desperta. Aí desperta é o toque, às né, vezes cara? funciona. Funciona, Não né, com cara? todos. Eu quero, tu vai estar finalizando. Quero agradecer o Espia Podcast, Obrigado. a galera que Agradeço deu essa também. oportunidade, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Dizer que a gente está aí, né? Que existe grupos de autoajuda em Cametá, né? Que é o Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos, né? Funciona, né? Vocês estão aqui. Funciona, né? Sim, Esses grupos. Grupos, né? Nós somos a prova viva, né? E procurem, né? Procurem esses grupos, procurem a gente também, se precisar. Existe, pra gente existe encaminhar. sede local assim? Sim. Que você, como tu falou, que você Lá, se reúne atrás, tudinho, né? atrás do Centro de Cultura existe o AA, O AA, né? Alcoólicos Anônimos. O antigo Centro de Cultura, né? E, Então, sabia que me convidaram uma vez? É lá? muito bacana. Me convidaram assim, como eu expliquei pra vocês, há 6 anos que eu não bebo mais. Eu gostava de beber minha cervejinha, mas era só Sim. cerveja. Eu não bebia cachaça nada, mas era cerveja, eu gostava. Então, eu conversando com um amigo, Tudinho, que faz parte, ele falou, por que tu não vai lá, cara? É muito bom. O teu testemunho pode ajudar alguém lá. Sim. Entendeu? Tipo assim, olha, 6 anos pra cá, o que mudou na tua vida, cara? Tu pensa em voltar? Não, não quero. É tão bom tu andar com teu dinheirinho no bolso, entendeu? Tu comprar tuas coisas. Quem é dependente químico não tem nada, mano. Não Se tem destrói. nada, É tudo destruído, Aquilo que cara. eu falei, né? Que Se tu gasta aqui, tu quer gastar mais ainda. Que eu ganhava na noite, se eu ganhasse R$200, eu gastava. A música, né, cara? Em cima da música aí. E tem que ver, assim, que tem família que eles chegam desesperados. Chegou hoje lá na minha porta. Não, porque a gente tem que levar amanhã. Eu digo, não é assim. Assim, não- é. Então já tem as pessoas lá se recuperando, tá? E aí eu não posso chegar com um rapaz que estava na rua e colocar eles lá dentro. Eles têm que fazer um processo de uns exames, quando eles já fizeram tudo isso, que eu vou levar eles. Se eles não tiverem nenhum problema grave, para dar problema... Porque é o caso que você explicou. Isso. Vai que vocês peguem, leve lá, sem fazer exame nenhum. Olha, Dá o cara problema pá, veio a dentro. falecer ali lá dentro. dentro. Aí é Isso. complicado. Olha a cagada que dá, né, mano? Por isso a exigência desses exames, né? Até A para não levar... família, a família não quer nem saber mais do cara. Mas se ele morrer lá dentro, é um processo que eles vão meter lá. É que para poder entrar tem que ter todo o exame, tudinho, direitinho, sabe? Para a pessoa poder entrar. no Aqui vai processo. constatar, olha, fulano tem problema tal. Não tem problema, entrou com nenhum problema sim, aqui, sim. né? E hoje esses exames, né, graças a Deus que a prefeitura patrocina tudinho, tem um setor aí que patrocina Assistência tudinho. social lá, eles dão Entendeu? apoio, né? Dão Não apoio precisa aí. pagar nenhum desses exames aí. Nós temos muitos órgãos competentes Sim. agora aqui, basta você bater na porta, Sim. né? Tem Quando falando, não porta, né? fique com vergonha. E dá né? o resultado no mesmo dia. Entendeu? Os parceiros, né? Parceiros que... Parceiros, né? A gente tem vários parceiros, eu não posso citar o nome dos meus parceiros, mas a gente E, tem às vários. vezes as pessoas são voluntárias mesmo, assim, não gostam de se expor. Não, Mas precisam de mim estarem aqui para ajudar. Porque sabe que A é gente uma boa vai, às causa. vezes a gente chega na casa, o cara pula a janela, vai embora. A gente vai de novo, vai embora. A gente já tá aqui, a gente... quando eles Entra sabem, a pela gente tá porta, lá, o cara se pula esconde, já. se esconde, a gente não desiste, né? Vai, vem, fica nessa, mas às vezes a pessoa também já tá cansada, como o Dicley falou, e aí chega aquele momento que ela quer mesmo sair. Ela quer, verdade. E aí é a hora da gente chegar, né? São fatores que acontecem, né? A pessoa, às vezes até um acidente, né? Mas- às vezes uma situação de... Nós, seres vai humanos, nós botar, somos né? testados, né? Sim. Jesus Cristo não foi testado também, né? Foi No testado. deserto, tudinho. Então é assim. A gente bora ver se o cara é bom na fé ou se não é, se tu vai desistir logo Sim. na primeira ou não. Entendeu? Eu acredito que vocês, né, cara, estão aí nesse processo. Eu peço muito a Deus saúde para todos vocês, para que vocês possam mais vezes, né, abrir a boca e dizer o que vocês estão fazendo, que isso daí é muito importante para a sociedade. Eu não digo, como você falou, não é só a sociedade cametaense, porque vocês são cametaenses, mas outros de outras cidades que ligam pedindo ajuda para vocês e vocês abraçam.
não tem esse olhar, não tem esse olhar só para Cametá. Sim, sim. Poeiras. É todo lugar, né? De todo lugar. Isso. Especialista. Quando um consegue, é uma felicidade, né? A gente vê, ó, de Clay aí. De Clay pra nós Olha, aqui é eu um- quero agradecer a vocês aí que deram essa oportunidade. pra Não, o nós. espaço está aberto. Se tiver alguma novidade, algo que vocês queiram trazer pra gente, como você certeza. falou que a doutora vai estar por aí, quem Vai, a gente claro. pode estar trazer a marcando, doutora não pra tem problema que vai estar Não, especificando que mais. isso aí é uma abertura para os outros meninos que estão aí. Eles me chamaram, eu tenho certeza que eles vão Isso. falar. Quando tu for lá, tu já me chama, que Isso, eles vão falar O isso. testemunho aqui é muito importante. E quero agradecer também a doutora Neuci Maranhão, também, que nos dá esse apoio lá na Que cidade abre de as Castanhal, portas né? lá, né? Isso. 0800, né? O pastor Marcelo, entendeu? Só lá na cidade de Castanhal tem para mais de 30 centros terapêuticos. Mas eu só trabalho com resgate E embrião. e embrião. É são onde eu vários, tenho. né? É, porque lá eu tenho acesso, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Entendeu? E eu posso comunicar a família, como é que eles estão, como é que eles não estão. Nos outros centros eu não tenho esse acesso, então eu não posso levar uma pessoa para um lugar que eu não posso estar falando com ele. Então lá eu tenho essa abertura, Da liberdade pra... essa liberdade. Inclusive eu fico lá dentro, eu me hospedo lá dentro com eles. Entendeu? Esse trabalho, assim, surgiu agora uma pergunta aqui antes de terminar. Isso torna mais eficaz tu levando o indivíduo para longe daquele. Sim, é o que eu Tipo penso assim, porque eu também. pensei, será que Cametá não tá perto para Cametá conseguir um centro desse também? É melhor o cara tirar Entendeu? ele, né? Mas aí, o Cametá pode ter um centro desse, Sim, pode, de habilitação, Pode ser. tudinho, uma Sim, fazenda sim, dessa, é importante. mas que traga os caras de outra Isso. cidade para cá. Porque assim, aqui tu tá no convívio, tá contato, aqui tá amizade, que tu diz que é amigo, que às vezes não é amigo, é aquele que quer só te encher a boca de cachaça, ou, sabe? E tu estando longe desse contato, a tua recuperação acho que ela é mais. Eu até conversei esse assunto com o pastor Marcelo e com a doutora Neuci, que o dia que eu tiver o chamado, que tiver a oportunidade de a gente montar nosso centro, a gente vai fazer a conexão. Vem os dois de lá para cá, a gente manda uns dois daqui para lá. Sim, para não ficar. Como é que é? Olha, tem uma galera aqui, parabéns pela entrevista. Esses sim são anjos na vida das pessoas que precisam. A Ana Lu, né, mandou essa mensagem pra gente. Olá, boa noite, me chamo Antônio, já fui um usuário e graças a Deus estou no processo de reabilitação. Esses caras aí, de Clay e o Reinaldo, me ajudaram muito, né? Ele se chama Antônio, é o Antônio. Acho que eu sei quem é. Tem muitos Antônio, né? Tem muito João, tem Gênio. Que bom, olha só, cara. Né? Onde esse programa está chegando, as pessoas que estão assistindo. E vai ficar gravado, gente. O programa vai ficar gravado, a hora que quiser. Então, meus amigos, eu desejo sucesso. Né? Sucesso na caminhada aí. Você já tem sucesso, na realidade, porque são muitos que já se conseguiram Se libertar. Tá bom? E dizer que aqui estamos de portas abertas para a gente debater mais Se e mais. esse Antônio for quem eu estou pensando, eu quero que na próxima vez ele esteja aqui com a gente. Antônio, isso, pode ser. Olha, é tão bom, a gente pode fechar um programa por mês. Né? Se vocês toparem, como diz o cara, cada programa te traz um... Traz pessoas diferentes, né? A gente fica aí na Isso. plateia. Não, tá aqui, ó, tem uns puff aí, tem um fada aí. certo. Tá bom? Deixa. Valeu. É. Obrigado, Poponho. Obrigado por mesmo. tudo. Reinaldo, obrigado por Agradeço, tudo de você, Obrigado, viu? eu que agradeço. Tá bom? E vocês que nos assistiram, obrigado também pela companhia de vocês. E até a próxima. E amanhã tem, né? Tem um Jura aqui. Jura. Programa No Limite. Para mim tinha que ser sem limite, porque eu ia meter o sarrafo aqui. Grande Jura vai estar juntamente com o Ori. É 8 horas também, né, diretor? 8 horas da noite tem um programa No Limite com Jura Ribeiro, Ori, vários personagens do Ori aqui. E estou à vontade entrevistando o repórter Márcio Mendes. Boa noite, Cametá. Até a próxima. Tchau, tchau.